Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô gravando aqui fora hoje porque tá muito calor dentro de casa e aqui fora a luz fica melhor também, né? Hoje eu vim trazer pra vocês o relato dos meus 2 partos que eu tive pelo SUS. Eu tive 2 partos normais e aí eu vim contar pra vocês aqui um pouquinho de como foi minha experiência. Vou contar o que eu lembrar, né? Porque o primeiro, que foi o de Tereza, já tem aí uns 3 anos e 3 meses, mais ou menos, eu acho. E o de Tomás já tem 1 ano e meio. Então eu vou contar aí o que eu tô lembrando, o que eu consegui lembrar. Eu tô grávida, né? Tô 16 semanas. E aí eu quero trazer o relato de parto também, desse parto mais detalhado, porque eu quero gravar bem mais próximo. Depois que ele nasceu, eu quero gravar o relato de parto, como vai ser esse parto, e tá postando aqui pra vocês também. Mas eu gostaria de postar esse relato de parto aqui, porque talvez tem muita gente que ainda não tem filho ou tá grávida e tem desejo de ter um parto normal pelo SUS e não sabe como que é que funciona, né? Aqui na minha cidade é bem pertinho a maternidade, aqui a gente tem a maternidade, é bem pertinho aqui de casa. Então eu não preciso locomover para outra cidade para poder ganhar bebê. É bem próximo aqui pra gente. Inclusive, esse hospital que eu tive os bebês, eles têm atendimento emergencial para criança de até 12 anos. Então, todas as vezes que os meninos adoecem, que tem alguma coisa, a gente leva eles lá para consultar e a gente gosta muito. O hospital é muito bom. Então, a estrutura do hospital, assim, em si, a gente não tem o que reclamar, é muito boa. O que acontece? Na minha primeira gestação, quando eu engravidei, eu já sabia que eu queria ter um parto normal, porque quando a gente casou, a gente já sabia que a gente ia ter mais filhos, e filhos de datas próximas uma à outra. E aí eu queria ter o parto normal, porque cesárea, pra ficar tendo cesáreas próximas da outra, tem um risco, né, gente? E aí eu já engravidei sabendo que eu queria tentar o parto normal, eu queria ter a experiência do parto normal. E além disso, depois eu fui estudando cada vez mais e fui seguindo algumas doulas, enfermeira obstétrica, e eu fui conhecendo cada vez mais os benefícios do parto normal. Então, desde a minha primeira gravidez, eu tinha o desejo do parto normal. A minha gravidez, eu não tive nenhuma complicação assim de saúde. A única coisa que eu tive na gravidez é a questão que eu sempre tive muito enjoo. E aí eu perdi muito peso, mas não tinha mais nada que me impedia de ter o parto normal. Mãe até brincava comigo que eu não ia ter força para ter parto normal, porque eu praticamente não comia, né? Tinha perdido muito peso, e ela falava comigo assim: você não vai conseguir ter parto normal porque você tá muito fraca. Mas eu tirava isso da minha cabeça, porque mãe, ela é muito preocupada. Quem não sabe, eu perdi uma irmã com 2 anos e meio de problema do coração, e hoje eu sou filha única, então a mãe fica muito preocupada comigo, mas eu não fico levando muito assim a sério as coisas porque ela preocupa demais. Se eu fosse sem prestar atenção no que ela fala, eu não tinha tido nenhum parto normal. Então eu tinha esse desejo, e aí eu comecei a estudar assim por alto os benefícios do parto normal. E aí, gente, a gente é católico, né? E aí eu comecei a ver o parto por outra visão. Eu comecei a ler uns livros sobre mulher, tipo assim, feminilidade, sobre a missão da mulher, essas coisas. E aí, nesses livros que eu li, até pessoas que eu seguia também, eu via postando como que é bonita a questão da dor do parto, né? Porque a dor do parto não é só um sofrimento. A gente podia colocar um sentido naquela dor. E isso mudou tudo, mudou. Antes eu queria ter o parto só porque eu sabia, o parto normal, só porque eu sabia que era a melhor via, tanto para a mãe quanto para o bebê, mas depois que eu tive essa visão, tudo mudou. Então, o que acontece? Quando eu já estava próxima dos dias, assim, de ter o parto, eu me confessei, porque eu queria, tipo assim, estar em estado de graça mesmo, estar mais próxima de Deus, porque eu queria oferecer aquelas dores do parto pela remissão dos meus pecados, pelas almas que padecem no purgatório, pela santidade da minha filha, que foi o meu primeiro parto, pela santidade do meu marido, todos os motivos que eu ia lembrando que eu poderia oferecer aquelas dores, eu oferecia. E aí eu sempre pensava, né, tipo assim, o que é uma dor do parto comparado à dor que Cristo passou na cruz por nós? É uma dor muito pequena, né? E tipo assim, a gente nem merece, porque ele não precisava passar por aquilo, ele era totalmente santo, e ele quis passar por aquilo tudo para nossa salvação.
Aí eu falava assim, que o que eu poderia fazer no parto, oferecer aquelas dores, era muito pequeno diante do sacrifício que Cristo fez por mim. E isso mudou tudo, a minha visão. E aí o que acontece? A gente ficou esperando, né? O primeiro parto costuma demorar mais, dizem que demora mais, né? Aqui a experiência foi assim. Eu estava com 40 semanas e 5 dias. Foi num sábado de manhã, eu levantei, como normalmente. Quando eu fui no banheiro, eu tinha visto que tinha saído uma gosma no sábado de manhã. Uma gosma transparente, mas tinha uns raios de sangue. E aí eu já me liguei que era o tampão mucoso. O tampão mucoso, ele é como se fosse uma cola que fica no colo do útero, tampando o colo do útero para proteger o bebê, né? Para não entrar nenhuma bactéria, nem nada. E aí, quando o colo começa a dilatar, a abrir, esse tampão, ele desce. E aí, foi isso que aconteceu. E aí, esse tampão saiu, eu falei pro meu marido, eu passei o papel higiênico e tinha uns raios de sangue e tipo uma clara de ovo. E aí, eu falei pro meu marido, depois eu liguei pra mãe e contei pra ela o que tinha acontecido. Assim que eu falei com ela que tinha saído do tampão mucoso, ela e pai já estavam aqui na mesma hora. E aí, o que eles fizeram? Falaram, você tem que ir pro hospital. Eu ia pro hospital, nem tava sentindo dor nenhuma ainda. E aí, a gente foi no hospital, eles deram o toque, eu tava com 2 centímetros de dilatação e mandou voltar pra casa. E falou assim, você faz bastante caminhada pra poder ajudar, né? Exercício físico ajuda. E aí, a gente, sábado à tarde, caminhada, ficou mandando tudo. Eu tinha uma consulta, depois eu fui na minha médica, e aí ela passou um ultrassom pra ver. Aí eu fiz o ultrassom, e aí no ultrassom o médico até falou, olha, quando você entrar no hospital, você leva o ultrassom e mostra, porque aqui no ultrassom tá mostrando que o seu bebê é muito grande. No ultrassom tava falando que ela ia nascer com 3,9 kg, mas tinha um erro, né? Aí eu falei assim, mas será que isso é um caso para não ter o parto normal? Mas eu não fiquei muito preocupada com isso não, porque eu sabia de muitos casos de muitas mulheres que tinham filhos com mais de 4 quilos e tinha parto normal normalmente. E aí eu cheguei lá, mostrei o ultrassom, eles falaram que não, que estava normal e que tinha uma margem de erro. E realmente ela não nasceu com todo esse peso. E aí eu fiquei o sábado todo fazendo caminhada, no domingo também fazendo caminhada, a gente ia no supermercado, ia tomar sorvete, tudo andando, fazendo caminhada o tempo todo. Fiquei assim, sábado e domingo fazendo caminhada. Quando foi na segunda, meu pai foi embora e minha mãe continuou aqui. Meu marido também foi trabalhar. Segunda de manhã, eu falei com a mãe assim, na segunda de manhã eu fazia 41 semanas. Minha médica falou comigo assim, quando você fazer 41 semanas, você não entrar em trabalho de parto, você pode dar entrada no hospital, porque eles vão começar a induzir, vão começar a colocar os comprimidos para começar a induzir o parto. E aí, antes de eu dar entrada no hospital, eu falei com a mãe, olha mãe, vamos no supermercado comprar umas coisas que tá faltando, que quando eu for pro hospital, quando eu voltar, já vai estar tudo aqui. E aí ela falou assim, então tá, vamos andando, vamos. Aí eu e mãe saímos cedinho, 7 horas da manhã, levantamos pra ir pro supermercado. Aí, na ida, quando a gente estava indo, no meio do caminho, eu senti a primeira contração com dor mesmo, sabe? Que as contrações que eu estava sentindo antes era contração de treinamento. Eu não tinha dor. A barriga endurecia tudo, mas eu não tinha dor. Aí, quando a gente estava indo, no meio do caminho, eu comecei a sentir a primeira contração com dor. Aí ela falou assim, e aí, você quer voltar? Eu falei assim, não, vamos pro supermercado, não vai nascer rápido assim, não. A gente foi no supermercado, comprou as coisas. Eu parava no meio de uma contração, respirava. Passamos no caixa e voltamos. Quando eu sentia outra contração, eu parava, dava uma respirada e voltava. Aí a gente veio aqui pra casa, eu tomei café e as contrações estavam bem espaçadas ainda. Eu falei assim, não vou falar nada pro meu marido pra sair do serviço agora não. Porque ele que ia comigo pro parto, né? Não era mãe ia ficar aqui em casa. E aí ele que ia comigo, eu falei assim, não vou sair, pedir ele pra sair agora não, porque vai que é outro alarme falso, né? E aí eu ia pra debaixo do chuveiro e ficava, parece que aí, quanto mais eu ficava na água morna caindo assim na lombar, as contrações aumentavam. E isso, mãe depois começou a fazer o almoço. Eu falei, olha mãe, as contrações estão ficando bem mais próximas. Eu coloquei no aplicativo, e no aplicativo já estava falando que era hora de ir pro hospital. Mas eu falei assim, olha, você pode fazer o almoço, eu vou esperar meu marido chegar, quando dá o horário de almoço dele, a gente vai almoçar, e depois que a gente almoçar, a gente vai lá no hospital pra ver como que tá. Aí fui ficando assim, uma contração atrás da outra. Na hora que eu fui almoçar, coloquei a comida, começava a comer, vinha outra contração, eu parava, voltava, comia e fiquei nessa. Aí a gente almoçou, meu marido tomou banho também e a gente deu entrada no hospital, acho que era 1 hora da tarde. Quando eles deram um toque, eles falaram que eu tava com 6 centímetros de dilatação. Eu achei bem bom, porque já tava bem adiantado. Eu achei que
não ia estar com isso tudo ainda não. E aí eles internaram, e aí lá eu fiquei a tarde toda. Ia pro chuveiro, saía do chuveiro, sentava na bola, ficava tentando caminhar para evoluir o parto, né? Que eles falam que se ficar parado não evolui tão rápido. E aí, quando deu umas 5 horas da tarde, mais ou menos, eu já não tava aguentando mais andar. Parece que eu não tinha mais força, eu estava muito cansada, entre as contrações eu cochilava já. Aí eu não tava conseguindo mais andar, eu fiquei quieta na cama. Nisso veio uma enfermeira e deu toque. E ela falou assim, nossa, já tá com 9 centímetros de dilatação, já tá perto. Mas a minha bolsa não tinha estourado ainda. Ela falou assim, a gente vai estourar a bolsa para evoluir mais rápido. Aí quando foi assim, umas 5 horas, ela foi lá, como se fosse um ganchinho, um ferrinho, parecendo uma agulha de crochê, gente. Nossa, dói demais. Ela foi e estourou a bolsa, colocou tipo um pá de plástico assim debaixo de mim, e estourou a bolsa e o líquido saiu. Depois que ela estourou a bolsa, as dores assim ficaram quase que insuportáveis, né? Eu falo que se não fosse pela minha visão assim de fé, as dores eram mesmo insuportáveis, eu não ia conseguir suportar. Eu lembro que eu fiquei no leito assim, quando eu ganhei minha menina, debaixo tinha minha cama em cima assim, tinha um crucifixo. E aí, contração após contração, eu ficava só olhando pro crucifixo e eu sempre pensava assim, nossa, como minha dor é pequena perto daquilo, né? Porque se não fosse por isso, eu realmente não conseguiria. E aí, eu sempre... Aí, depois que estourou a bolsa, as contrações estavam vindo uma atrás da outra. Não tinha, acho que era 1 minuto com contração, 1 minuto sem contração. Intensificou muito, muito, muito. E eu sempre tinha comigo que eu queria ter o bebê na hora do expulsivo, rezando o terço. Mas eu sou assim, quando eu começo a sentir muita dor, eu não consigo gritar, eu não consigo falar, eu perco a voz. E eu não tinha força pra falar com meu marido, pra gente começar a rezar o terço. Eu não tinha força de rezar assim, falando, igual eu tô falando aqui com vocês, eu não tinha força pra isso. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a tentar rezar o texto mentalmente, contando assim nos dedos, mas eu me perdia no meio das contrações, eu parava de contar, eu não conseguia lembrar dos mistérios no meio da dor. E aí, o que eu consegui fazer foi ficar rezando uma Ave Maria atrás da outra mentalmente. Só isso, não conseguia acompanhar o texto. Eu rezava uma Ave Maria atrás da outra. E aí eu ia pedindo Nossa Senhora para me ajudar, ia oferecendo aquelas dores para que Deus perdoasse os meus pecados, né, do meu marido, e oferecendo aquela dor pelas almas do purgatório. Eu oferecia muito também por todos os meus familiares falecidos, pela santidade da minha filha, né, que ela crescesse no caminho de Deus. E assim eu fui vivendo uma contração atrás da outra, no meio das Ave Marias e oferecendo as minhas dores. Aí teve uma hora que a enfermeira chegou e eu estava deitada assim na cama, né? Porque entre uma contração e outra eu meio que desmaiava, sabe? Era muita dor, eu estava muito cansada e passava uma contração, eu meio que desmaiava na cama e depois eu voltava com a dor de novo. E eu não conseguia ficar em outra posição. Eu queria ter o bebê em outra posição, mas eu não conseguia, porque eu entre uma contração e outra eu desmaiava. Aí chegou uma enfermeira, ela falou comigo, olha, você tem que puxar suas pernas, já tá com 10 centímetros de dilatação. Eu tava deitada assim, ela falou assim, ó, com as suas mãos, você segura nas 2 coxas e puxa a perna contra você, tá? Abrir pro bebê conseguir ter passagem pra sair. E aí eu não conseguia, aquela posição pra mim era insuportável, era muita dor, não conseguia ficar naquela posição de forma nenhuma. E ela falava assim, isso, você não pode fechar as pernas, você não pode fechar as pernas. E eu ficava com muito medo, assim, de eu chegar nos 10 centímetros de dilatação, eu já tava com 10 centímetros de dilatação. E mesmo assim, ficar muito tempo no expulsivo, o bebê não nascer e ir pra uma cesárea. Eu tinha muito medo disso acontecer. Eu não tenho medo da cesárea se eu precisar fazer a cesárea, mas eu tenho medo de passar o trabalho de parto todinho e chegar no final, no expulsivo, precisar ir pra uma cesárea. E aí ela falava comigo, você tem que conseguir abrir as pernas, puxar suas pernas. Mas eu não conseguia, gente, eu não tinha força. Eu desmaiava entre as contrações, assim, de cansaço meio para trás, assim. Eu não tinha força para ficar ou sentado ou em outra posição. Tem pessoas que ganham filho em outras posições, eu não tenho força para isso. E aí o que ela fez? Ela falou com meu marido, olha, vai pro outro lado da cama, você puxa uma perna dela e eu puxo a outra. E ela puxou de um lado e meu marido segurou do outro. Gente, pra mim foi insuportável, aquilo ali foi o pior. E ela falava assim, quando vier a contração, pode fazer força. E aquela perna, o lado que ela tava puxando tava me incomodando muito de dor, mas eu não conseguia falar, eu não conseguia gritar. Eu não conseguia fazer nada. A única coisa que ela falava comigo assim, olha pro seu umbigo e faz a força quando vier a contração. E eu fiz a força algumas vezes e nada dela nascer. E aí foi vivendo uma contração após a outra, e eu fazia a força e não nascia, e foi assim. Até que teve uma hora que veio uma contração muito forte, eu fiz uma força,
Aí meu marido fala assim, olha, eu já tô vendo a cabecinha, já coroou. Aí na hora que coroa, né, faz aquele círculo de fogo. Gente, é uma dor insuportável, é como se tá pegando fogo lá mesmo. Faz aquele círculo de fogo e dói, queima muito, né? E aí a enfermeira falou, olha como ela é cabeluda. Na hora que ela falou assim, parece que, tipo assim, que já viu o bebê, que ele me deu uma força. E na próxima contração que eu já fiz a força, ela nasceu. Aí quando ela nasceu, acabou as dores, né? É a mesma coisa que tirar a mão, é inacreditável. Como que a gente tá morrendo de dor e no momento que o bebê nasce, a gente já não tem dor nenhuma. Aí quando coloca assim o bebê em cima da gente, primeiro filho, é inacreditável. Eu não conseguia acreditar que ela era minha, sabe? Que saiu de dentro de mim mesmo. E que eu tinha conseguido passar pelo parto normal, que eu tanto sonhava. E aí colocou ela em cima de mim assim, ó, quentinha, sabe? Molhadinha, aquela coisa mais deliciosa do mundo. Ela era tão gordinha. Ela nasceu com 3 quilos 430. Foi. Ela era bem bochechudinha, toda cabeludinha, a coisa mais linda, sabe? E aí eu nem conseguia acreditar que ela era minha. Aí eu fiquei ali um tempo com ela, eu acredito que em torno de 1 hora, mais ou menos, amamentei. Ela já pegou de primeira, certinho. E aí depois disso, gente, pensando numa fome, que depois do parto, eu não sei se é só eu que sou assim, não, mas eu não tenho fome na gravidez, mas quando o menino nasce, eu falo que se eu queria ir num rodízio, assim, o menino nascesse, eu queria estar num rodízio pra me comer. E aí eles tinham deixado 2 sopas, uma pra mim e pro meu marido, eu comia as 2. Falei com ele assim, ó, eu comi a minha, não matou minha fome, eu comi a minha e comi a dele, mas eu também tinha ficado assim a tarde toda sem comer, que eu não conseguia comer com dor. E aí depois ele me ajudou a tomar banho, 1 hora depois do parto, ele me ajudou a tomar banho. A gente foi pro quarto, eu e Tereza, e ele veio embora, porque a gente tava na pandemia e não podia ficar acompanhante. Só tinha acompanhante quem tinha cesárea, eu acho, e quem era menor de idade, alguma coisa assim. Aí ele veio embora e ficou só eu e ela. E uma coisa que não tinha me contado sobre o parto normal, que eu descobri na hora, é que o primeiro xixi após o parto é insuportável de dor. Ela nasceu 6h10 da tarde, da noite, não sei. E eu fiquei a noite toda tentando fazer xixi. E eu ia começar a fazer xixi, era como se eu estivesse fazendo xixi de pimenta, assim, queimava muito, queimava. E eu não conseguia. Voltava de novo e deitava. E eu fiquei a noite toda tentando fazer xixi. Na hora que começava a doer muito, eu não conseguia. E aí, além disso, eu também tava sentindo muita dor na perna, do lado que a enfermeira tinha puxado e segurado a perna. Eu fiquei alguns dias, assim, tentando caminhar, meio incomodada, assim, como se no lugar que a perna encontrasse, assim, com a bacia, tivesse saído do lugar. Sentia muita dor mesmo. E aí, quando foi dando, assim, pela madrugada, minha barriga tava inchada e doendo muito. Eu percebi que era vontade de fazer xixi. Falei assim, não, o xixi tem que sair de qualquer forma. Eu entrei para debaixo do chuveiro, deixei cair bastante água gelada. E aí eu consegui fazer xixi, mas doeu muito, muito mesmo. E aí, quando eu engravidei pela segunda vez, que foi o parto de Tomás, né? Eu já sabia que eu queria ter outro parto normal também. Ah, eu esqueci de falar. Quando Tereza nasceu, assim que ela saiu, que eu pensei que tinha... Eu sempre sonhei em um parto sem laceração. Eu pensei que tinha lacerado muito, porque a dor e a queimação é muito grande quando a pele estica pro bebê passar, né? Eu pensei que eu tinha lacerado tudo. Aí eu perguntei à enfermeira, deu laceração? Porque tudo queimava, tudo ardia. E ela, não deu laceração. E eu fiquei surpresa. E aí, assim que a bebê sai, eles enfiam a mão para puxar a placenta e dar uma massagem no útero. Eles limpam tudo para não ficar nada lá. Gente, isso dói demais. Esse momento que ela fala assim, licença que eu vou limpar aqui, ela enfia a mão e puxa a placenta. Nossa, dói muito. Pra mim foi muito incômodo. E aí, quando eu engravidei pela segunda vez, eu sabia que eu queria outro parto normal também, né? Pela experiência que eu tive com Tereza, o parto foi muito tranquilo, eu não tive laceração, não foram muitas horas de parto. Mas aí no parto de Tomás eu me preparei mais, né? Eu estudei mais, eu assisti aulas e mais aulas sobre o parto, porque eu queria que fosse um parto mais tranquilo, porque eu percebia que o momento expulsivo do parto de Tereza foi meio agoniante, porque tipo assim, uma pessoa segurando a perna do lado, outra segurando o outro, e gritando, faz força, faz força, faz força. Eu falava assim, gente, mas tem que ser assim mesmo. E eu comecei a estudar, e aí as doulas, as pessoas que explicavam sobre isso, falavam que não precisa, que quando chegar realmente o momento do bebê nascer, a gente vai sentir vontade de empurrar, a gente vai sentir vontade de fazer força, não precisa ninguém ficar incentivando a gente ficar forçando a isso, né? E aí eu falava assim, gente, mas isso não tá normal, eu ter que ficar alguém gritando pra me fazer força, sendo que eu não tava com vontade de fazer força ainda. Aí eu falava assim, que no próximo parto eu só ia fazer força realmente quando eu sentisse a vontade, tipo assim, parece que o corpo pede, sabe, pra fazer força.
E eu também queria ter o bebê em outra posição, porque eu achava que deitada a gravidade não ajuda muito. Eu queria ou na banqueta, me falaram que de 4 apoios também era muito bom, e eu queria tentar isso. E aí o parto de Tomás foi antes, ele não ficou até 41 semanas igual de Tereza, com 39 semanas. Um dia eu acordei 6 horas da manhã já sentindo a primeira contração com dor. E aí eu liguei pros meus pais também para virem de novo, porque dessa vez ela tinha que vir, porque ela ia ficar com Tereza, a mãe ia ficar com Tereza. E eu e meu marido fomos pro hospital, eu acho que eram umas 9 ou 10 horas da manhã, não me lembro muito bem. E quando eu cheguei lá, estava com 4 para 5 centímetros de dilatação e eles me internaram. Quando eu cheguei no hospital, eu estava sentindo contração com dor. Tanto que na hora que o médico me chamou, eu não consegui levantar da cadeira, que eu estava no meio de uma contração e sentindo muita dor. E aí eles me internaram, eu almocei e, gente, as contrações pararam total. Não vinha mais nenhuma contração. Se eu ficasse lá na cama, não vinha mais nenhuma contração, as dores acabaram. Eu falei assim, gente, agora eu tô aqui, vou ter que voltar pra casa, eu continuo aqui, o menino vai nascer hoje ou não vai nascer hoje. E isso era um domingo de Páscoa. E aí, na sexta-feira da Paixão, eu chamei meu marido pra gente assistir a Paixão de Cristo, né? Que eu lembro que foi o que me ajudou muito. Que no momento do expulsivo eu lembrava das cenas do filme e eu conseguia oferecer as minhas dores, né? Que eu pensava o quanto que eu ia conseguir passar por mais um parto, que eu já tinha passado por aquilo alguma vez, e o quanto minha dor era pequena comparada com a dor de Cristo, né? E aí assistir o filme me ajudou muito. Tanto que agora eu vou ter esse bebê na Semana Santa de novo, tá provável para vir na Semana Santa de novo. E aí eu quero assistir o filme antes de entrar em trabalho de parto de novo, porque eu lembro que me ajudou muito. E aí as dores acabaram à tarde, aí meu marido, bora andar, bora fazer agachamento. Eu andei o hospital inteiro, gente, eu rodei aquele hospital a tarde inteira, rodei, e não vinha contração. Quando eu fazia bastante agachamento, vinha uma contração, depois parava. Se eu ficasse parada, a contração parava, não vinha mais, as dores acabavam. E engraçado que a gente rezava pra pedir dor, né? Que engraçado que é isso, rezar pedindo dor, porque eu tinha muito medo de ter que voltar pra casa e não tá na hora dele nascer ainda. E eu já estava lá, eu queria que as dores viessem, né? E aí até que chegou um momento que eu falei com a enfermeira, olha, as dores não estão evoluindo, minha bolsa não estoura sozinha. Eu fui e falei com ela assim, estoura a bolsa pra mim, pra ver se vai aumentar as contrações, né? Se aumenta. Aí já tinha muitas horas que a gente tava lá, já tinha passado a tarde toda, acho que era umas 6 horas da tarde. Ela falou assim, tá bom, deita aí na cama que eu vou estourar pra você. Aí eu deitei na cama, ela veio, estourou a bolsa igual da outra vez da coisa de Tereza, mas nessa hora eu tava sem dor nenhuma. Colocou de novo o negócio de baixo para parar o líquido. E na hora que ela estourou a bolsa, ela mediu e falou assim, olha, tá com quase 7 centímetros de dilatação, não vai nascer agora. Pode andar mais, fazer mais agachamento, senta na bola para evoluir mais. E aí nisso, eu estourou a bolsa, na hora que eu tentei levantar para continuar fazendo exercício, eu senti que ele desceu, sabe? E aí a dor. Aí eu falei com meu marido, bora dar uma voltinha. Na hora que eu cheguei no meio do corredor, eu falei assim, bora voltar, que eu não vou aguentar andar mais. Não aguento andar mais de forma nenhuma. Sentei um pouco da banqueta, não aguentei também. Fui pra cima da cama e eu tentei ficar de 4 apoios também, não consegui. Tava doendo muito, mas eu fiquei quieta. Falei com meu marido que eu não aguentava, deitei na cama e fiquei quieta. Não chamei mais enfermeira nenhuma, nem nada, fiquei ali. Acho que já era quase umas 7 horas, isso. Deitei e aí ela falou assim, tá com 7 centímetros, não vai nascer agora. Meu marido sentou do meu lado, ficou mexendo no celular e eu deitada na cama, comecei a vir muita contração, depois que ela estourou a bolsa, muita contração. Nisso, nessa hora que eu tava lá, que depois que estourou a bolsa, eu tava sentindo muita contração, chegou uma mulher que já tava com 10 centímetros de dilatação e estava do meu lado. Então ele já chegou, colocou ela na cama e todo mundo foi pra cima dela, porque ela ia ganhar o bebê naquele momento. E aí eu fiquei ali, vivendo uma contração atrás da outra, tipo assim, eu só fechava os olhos e já comecei a rezar Ave Maria mentalmente também. E meu marido do meu lado mexendo no celular, mas eu não tinha força de falar nada com ele. Eu deixei ele lá quieto, também pensava que não ia nascer aquela hora, mas as contrações acelerou assim, uma atrás da outra. E aí eu fiquei ali quieta, oferecendo as minhas dores, lembrava das cenas do filme da Paixão de Cristo, e fiquei ali, vivendo aquilo, né? Uma contração atrás da outra. E aí, de repente, eu não abri muitas pernas, eu fiquei com as pernas tipo assim, reta, porque eu lembro que a parteira falava que quando você abre muitas pernas assim, o osso da bacia
tampa mais a passagem da cabeça do bebê, pra ficar com as pernas mais retas, assim, pra dar mais passagem pra cabeça do bebê. Aí teve uma hora que no meio de uma contração foi instintivo, assim, eu tinha que ficar naquela posição e eu senti uma vontade, assim, como se, sabe quando você tá com dor de barriga, que você tá em algum lugar, que você tem que ir no banheiro de qualquer forma naquele momento? Eu senti essa dor, tipo assim, gente, eu tenho que colocar isso pra fora de qualquer forma. Tipo assim, eu não sabia o que era, mas eu sentia aquela vontade de fazer força, como se estivesse preso lá embaixo e quisesse sair de qualquer forma. Mas eu falava assim, gente, 7 eu pensava comigo, né? Eu não conseguia falar nada. Eu pensava assim, 7 centímetros de dilatação. Ela falou que não vai nascer agora. E a equipe toda lá do lado da outra mulher, faz força, que já tava com 10 centímetros de dilatação. E aí eu falei assim, mas se eu tô com vontade de fazer força, eu tô aqui na cama. Se o bebê nascer, vai nascer na cama. Vou fazer essa força, eu tô com vontade, quando vem a outra contração, eu fiz força. Na hora que eu fiz a primeira força, a cabeça dele saiu. Aí meu marido tirou o celular e olhou assim e gritou, enfermeira, tá nascendo. E aí ela saiu lá da onde ela tava acompanhando a outra e fez, gente, tá nascendo mesmo. Antes dela chegar, eu fiz a segunda força e já saiu o corpinho e ele caiu na cama. Só tava eu e meu marido do lado no momento, gente. Foi uma experiência incrível, incrível. Como foi bom, assim, ter o parto desse, sem ter ninguém me segurando, sabe? Sem ter ninguém abrindo minhas pernas, forçando, sem ter ninguém gritando perto de mim pra mim fazer força. Eu senti o momento que ele tinha que nascer, eu senti que meu corpo estava fazendo o trabalho sozinho, sabe? Eu senti uma vontade de fazer força assim, que não tinha como eu controlar. Meu corpo estava fazendo, a contração fez e ele nasceu. Foi muito tranquilo, foi muito gostoso. Aí na mesma hora eles já vieram pegar ele na cama, colocaram em cima de mim. Gente, que delícia. Ele foi um pouquinho menor que Tereza. Menor não, acho que os dois foi 49 centímetros, mas ele pesou um pouquinho menos, ele teve 3,1 kg, mas ele também nasceu 2 semanas antes que ela, né? E aí foi perfeito, perfeito. Eu falo que o parto de Tomás foi o sonho que eu pedi a Deus, assim, de parto, que eu queria que todos fossem igual dele. Mas eu sei que pode ser que esse agora não vai ser igual, pode ser mais complicado, ou até mais complicado que o de Tereza, né? Que os dois foram tranquilos, eu não tive laceração em nenhum dos dois. Mas eu falo que se for igual de Tereza, já está ótimo. Mas o parto de Tomás foi um sonho, assim, de parto, sabe? Foi maravilhoso. Até depois da questão de fazer xixi, eu não senti tanta dificuldade igual foi o de Tereza. Eu não senti dor na perna. Gente, eu não senti nada, tipo assim. Eu ganhei ele e a amamentação foi muito tranquila mesmo. Tereza, eu fiquei 2 meses sentindo dor para amamentar ainda. A dele foi muito tranquila, tipo assim, ardia um pouquinho assim nas primeiras semanas, mas depois a amamentação foi muito tranquila. E o parto não preciso nem dizer. Quem me dera que todos os meus partos fossem assim, mas eu não gosto nem de ficar contando com isso, porque vai que eu vou me frustrar depois, né? Pode ser que agora eu tenha um parto mais complicado e mais difícil. Mas é isso, gente. Só queria mostrar pra vocês, contar pra vocês um pouquinho da minha experiência, né? De como foram meus 2 partos normais. Hoje eu estou com 16 semanas de Afonso. Aqui, ó, mais um menino. E aí eu quero gravar o parto pra vocês, né? E depois fazer o relato de parto também pra contar pra vocês como que vai ser essa nova experiência. 3º parto normal, se Deus quiser. Quero ir pra mais um parto normal, se tudo correr bem. Não pretendo fazer uma cesárea, a não ser que seja preciso mesmo, né, claro. Mas caso contrário, não. Então é isso, gente. Fica com Deus. Um beijo. E acompanhe aqui os próximos vídeos do canal, que agora eu vou começar a organizar as coisinhas do bebê, né? Começar ver enxoval. Enxoval não, porque, gente, roupa de Tomás, quando ele era bebê, tá tudo aqui. Eu não vou precisar comprar nenhuma roupa. Então, se vocês quiserem ver vídeos de comprinhas de roupa, infelizmente não vai ter aqui. Eu devo comprar algumas outras coisas que não fazem parte de roupa para enxoval, mas roupa eu não vou comprar nenhuma. Mas a gente vai organizar tudo para a chegada dele, é claro, e eu vou gravar tudo aqui pro canal. Então é isso, pessoal. Se inscrevam, se vocês ainda não for inscrito, clica no curtir. E se você já teve uma experiência de parto, conta aqui embaixo nos comentários como que foi, se foi tranquilo, se não foi, se já teve uma cesárea, ou se já teve um parto normal com anestesia também, que eu gostaria muito de saber como que foi. Fica com Deus, um beijo e tchau, tchau.